Buenas pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, agora são 17 horas 34 minutos. Meu nome é Guilherme Rocha e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no milho hoje, beleza? Vamos lá. Bom, acho que está aparecendo na minha tela aqui. Bom, o milho hoje fechou aí com uma alta de... cadê o milho? Aqui. 1,18%. Tá um pouco ao contrário do que eu estava imaginando que iria acontecer hoje, mas também, isso aqui é o gráfico do contrato CCMX20, vencimento para novembro, gráfico diário. Se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, a gente vê que o milho abriu num gap e passou boa parte do dia, aqui 5 horas andando de lado, e aí no último momento, já nos 45 do segundo tempo, ele realmente resolveu ter toda a subida que ele teve hoje. Fechou o gap aqui e foi embora. Por que exatamente disso? Eu ainda não achei nenhuma notícia de fato impactante que poderia ter acontecido, poderia ter dado motivo para isso. O que eu vi? Eu vi que foi protocolado lá no Diário Oficial da União o tal do ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ele basicamente vai ser um guia, né, uma forma onde os produtores de milho poderão seguir, que vão ajudar a identificar momentos que o clima está favorável, o clima está desfavorável. Isso vai ajudar muito na questão de como lidar com a plantação, o melhor momento para plantar, o melhor momento para colher, a questão de tem um risco eminente em meio à plantação, a gente já plantou, então tem que estar de olho, que nem está essa questão do laninha, está para vir. Então isso vai ajudar bastante com uma certa, não é uma garantia, porque não garantem nada, mas é mais uma ferramenta que vai ajudar os produtores a ter uma ideia de como é que vai estar o clima durante todo o tempo, né, de produção do milho, da soja e tudo mais. Bom, esse protocolamento foi exatamente às 14 horas, então casualmente coincidiu com o horário em que o milho deu essa puxada para cima, mas também se a gente olhar aqui, ó, no investing.com, ir lá em commodities e olhar o commodities, que é o milho, né, o corn, o US corn, ele também subiu bastante e subiu também mais para o final do dia. Tá, ele começou o dia subindo e depois no final ele deu uma puxada aqui também, então ele fez um dia forte para cima. Talvez isso também tenha ajudado, mas de fato eu não recebi nenhuma notícia assim, muito impactante no milho agora de bate-pronto. O que eu queria relatar só para vocês eu ainda enxergo aquele cenário baixista, né? Deixa eu abrir o ponto fixo aqui. Eu ainda enxergo aquele cenário baixista. Eu já venho falando há alguns dias que eu enxergo no milho. Eu enxergo que aqui nós temos um topo duplo, ou um M, para quem gosta. Talvez perdendo esse fundo aqui ele venha dar uma baixa um pouco mais forte, ok? Também olhando o tempo gráfico um pouco menor, eu enxergo aqui esse movimento aqui, ó. Aqui, e aí eu havia falado ontem, antes de ontem, que ele poderia estar formando uma figura chamada ombro, cabeça, ombro. E a gente precisava do que? Desse movimento que ele fez ontem, e também precisava de um movimento que seria esse que ele fez hoje, e agora precisamos desse movimento aqui, aonde perdendo esse fundo, ele vai formar, e vai cair, né? O ombro, cabeça, ombro nada mais era que isso aqui. Como se tivesse um ombro, uma cabeça e um ombro. Então ele tem um topo mais alto e um topo mais baixo, e aí ele perdendo esse fundo, ele vem embora. Isso é uma figura para quem gosta de análise técnica, né? Mas de qualquer forma, olhando aqui, ele ainda está nessa região, indicando que quer vir para baixo. Então nós temos um topo duplo aqui, num tempo gráfico maior temos um topo duplo nesses dois, num tempo gráfico menor tem 3 topinhos aqui, tem uma certa linhazinha de tendência. Então, tudo indica cautela, na verdade, né? Tem que tomar cuidado, já vem falando para bastante gente já. Tomar cuidado nessa região. O milho deu uma subida histórica nos últimos dias. Então, uma correção, andar de lado, isso é normal. E aí o pessoal ganha um monte de dinheiro aqui e começa a devolver dinheiro
nessa região aqui é uma sacanagem. Aí termina o mês no 0 a 0, sendo que ganhou um monte de uma puxada, mas não tem paciência de ficar sem clicar. Tem que ficar clicando, e aí isso acaba devolvendo todo o lucro que tinha no mercado. Então, tome cuidado. Eu hoje tentei fazer uma ordenzinha aqui vendida, tomei um stop ali de R$100. Na verdade o stop era para ser menor, mas como o milho não tem muita liquidez, aconteceu o que às vezes acontece, até bem seguido no milho, que é, eu tinha feito uma venda, ele fez esse primeiro candle aqui, eu achei que ele teria força e ia fechar preto, não fechou. Quando ele estava ainda voltando, eu pensei, beleza, vou deixar, se ele voltar e for testar a média, eu vou fazer uma venda na média. E foi onde eu fiz uma venda aqui na média e coloquei meu stop atrás do candle. Se eu não me engano, eu fiz uma venda nesse candlezinho estreito aqui e botei stop atrás dele. O que aconteceu? Vendi, mais ou menos por aqui assim. Fiquei boa parte do dia positivo, nesse vai, não vai, vai, não vai. Quando chegou aqui, ele passou na minha ordem de compra que estava aqui e foi embora, nem bola deu com a minha ordem de compra. Aí o que aconteceu? Eu tive que zerar na mão. Eu zerei na mão num candlezinho de 5 minutos, pequenininho que ele fez ali. Esse candle aqui. Eu zerei na mão por aqui assim. Mais fácil assim, ó. Se eu vir por isso aqui. Exibir trades. Vamos ver se vai aparecer. Ó, tá aqui, ó. Saída. Vamos procurar a entrada. E tá aqui a entrada. Então eu fiz uma entrada aqui de venda, né, no gráfico de 60, obviamente. Fiz uma venda no gráfico de 60 aqui. E fiz uma saída aqui embaixo. Não é um trade que eu recomendo. Obviamente até não deu certo, né? Mas o que eu quero que vocês tomem cuidado e tenham ciência é cuidem essas regiões perigosas, porque o milho pula stop. E pulou, não tem liquidez. E aí o cara sai zerando na mão. Imagina, tentar fazer um scalpzinho aqui de tentar buscar aí um ponto para baixo, 0,6 que nem deu aqui. E o cara acaba perdendo a ordem, pulando stop e ataque negativo 1,16. Aí o risco do retorno fica de cabeça para baixo. Funciona também, né? Então tomem cuidado com isso. Como eu já vim falando, quem está começando ou não tem muita experiência, ou dependendo da plataforma que usa, ou até a corretora, a Clear não é a melhor corretora para operar em tempo gráfico curto. Ela tem muito spread. Então, para swing trade, quero comprar aqui, deixar minha ordem ali, para levar para daqui a 4, 5 dias, show de bola. Agora, para coisa rápida, não é uma boa corretora para isso. Então, essa região aqui, como eu falo, é uma região perigosa. Deixa ele subir, romper, e aí sim, rompe, confirma o rompimento, e aí beleza, toma uma posição. Ou deixa ele cair, confirmar um rompimento para baixo, que ele vai ficar um bom tempo de lado. E aí toma uma posição. Ficar nesse vai não vai aqui é só para perder dinheiro. Beleza? Então esse foi o relatório do milho. Eu ainda vou gravar mais um vídeo sobre gerenciamento de risco, que é mais importante do que saber análise técnica, é mais importante do que saber trading, é mais importante do que tudo isso, que é gerenciamento de risco. Porque às vezes eu vejo, eu abro a internet, todo lá no Facebook, no Instagram, qualquer um, abro e vejo os caras postando vídeo aqui do Profit e postando vídeo de relatório de performance com 100% de acerto. Ah, eu fiz 100% de acerto. Eu falei, cara, eu não acredito que uma pessoa consiga fazer 100% de acerto. Os grandes traders não conseguem fazer 100% de acerto. Os melhores traders do mundo não conseguem fazer 100% de acerto. E outra, 100% de acerto, mas e daí? O que isso quer dizer? O que importa não é a quantidade, eu vou voltar aqui, o que importa não é a quantidade de acerto, e sim quanto ganha quando ganha e quanto perde quando perde. Eu posso ter 80% de acerto e ficar no prejuízo, enquanto um cara pode ter 30% de acerto e ter um lucro gigantesco. Porque quando ele perde 5, quando ganha, ele ganha 20. É como se fossem opções, estratégia do pozinho de opções, alguém já ouviu falar? Vai lá, compra a opção de 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos. Então tu compra basicamente um ativo, um papel de Petrobras por 10 centavos. Se chegar naquele valor, que dificilmente chega,
aquele papel de 10 centavos vale R$20. E aí é um retorno de quantos mil por cento? 15 mil, 20 mil, 30, 50 mil por cento das vezes. Aí ok, concordo. Mas isso acontece a cada coronavírus, ou a cada desastre, ou a cada cisne negro, como se chama. Aconteceu agora no coronavírus, aconteceu no Wesley Day, aconteceu no greve dos caminhoneiros, no impeachment da Dilma. Nessas épocas aconteceram. Mas isso que é cada 1, 2, 3 anos, não é toda hora. Então, assim, gerenciamento de risco, o meu acerto é em torno de 40%, 30%, 40%. Às vezes vai a 60%, dependendo da época. Dependendo do que eu estou operando. Estou um pouco mais day trading, estou um pouco mais esse futuro, cai um pouco. Estou só ação, melhora um pouco. Então, basicamente é isso. Mas o que importa é o risco-retorno. Qual que é o risco-retorno bom? É sempre 3-1, pelo menos 2-1. Então, nunca 1-1. Claro, muitas operações entram 1-1, mas o meu sempre tento buscar 2-1. Em muitos casos 3-1, ou alguns casos ainda vai e vai embora. Deixando 3-1, ele segue, eu fico liquidado, não tem mais prejuízo, deixa embora. Mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? O milho, eu enxergo esse viés baixista, eu digo, toma cuidado, não compra aqui, está muito perto do topo, está mais perto do topo do que do fundo, então a chance de cair é gigantesca. Toma cuidado, se for comprar, espera romper, ele volta, e depois compra. Então, era isso. Beleza, pessoal? Obrigadão. Um abraço. Cara, não esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas comentarem, mais o YouTube entende que o vídeo tem conteúdo de fundamento e mais ele começa a indicar para o cara que vai aparecer lá e vai digitar alguma coisa do milho, aparece de sugestão, porque ele entende que o vídeo tem conteúdo que as pessoas estão gostando. E aí isso vai fazer o conteúdo se espalhar. E a ideia desse vídeo, desse canal, é somente educacional. Eu estou aqui para ensinar, para mostrar o que eu aprendi desde 2014, operando milho, boi, perdendo dinheiro em café, enfim, ações eu opero direto, índice futuro, às vezes eu brinco lá, mas só para uma coisa ou outra. Enfim, beleza? Valeu, brigadão, um abraço e até mais. Tchau!